Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia, dando continuidade ao nosso eixo temático de ser humano. Um eixo que, para mim, é um dos mais complexos que nós trabalharemos aqui no canal. Hoje nós voltaremos a falar da tal da genética que ronda aí alguns sonhos e pesadelos de muitos estudantes, e o tema de genética que abordaremos hoje é a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Presta atenção, segregação independente. Esse título, esse nome diz bastante sobre aquilo que a gente vai estudar hoje, certo? Mas antes da gente começar a falar, então, desta segunda lei de Mendel, aquele ritual que é praticamente um mantra aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita, inscreva-se no canal, ative também o sininho das notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Para a gente poder entender como funcionou o experimento da segunda lei de Mendel, é importante a gente entender a base dele, que é nada mais, nada menos que a primeira lei de Mendel. Estou deixando aqui para vocês o card desse vídeo para que vocês possam retomar. Na primeira lei, no experimento da primeira lei de Mendel, o nosso querido monge agostiniano pegou 7 características da ervilha de cheiro e produziu gerações que fossem puras em relação àquelas características. Ou seja, pegou, por exemplo, as verdes e as amarelas e reproduziu entre si a ponto de ter uma ervilha amarela pura e uma ervilha verde pura. Fez a mesma coisa com as lisas e as rugosas. Fez a mesma coisa em relação à cor da flor, à posição da flor e todas as outras características que Mendel usou para estudar a transmissão das características hereditárias da ervilha de cheiro. Bem, o que vai acontecer agora na segunda lei é exatamente um processo muito parecido. Só que o Mendel não está interessado em saber como as características são transmitidas de geração para geração, porque isso ele já viu na primeira lei de Mendel e já, inclusive, fez as suas conclusões a respeito. A ideia agora, o que Mendel queria é saber se, nesse caso, a gente tem aí uma característica sendo transmitida em detrimento da outra, ou seja, se as características estudadas são independentes em sua transmissão ou se essas características elas dependem uma da outra. Por isso, o estudo da segunda lei. Para que a gente possa fazer, então, para que o Mendel pudesse fazer esse experimento, ele pegou 2 características de uma única vez. E o exemplo que a gente vai dar aqui, um dos exemplos que Mendel utilizou, são das ervilhas que em relação à textura da semente, lisa ou rugosa, e também em relação à cor da semente, amarela e verde. O Mendel, a exemplo do que fez na primeira lei, pegou as características dominantes, ou seja, amarela e lisa, e pegou então essas ervilhas amarelas e lisas e multiplicou entre elas o tempo inteiro até ter certeza que tinha uma geração pura de ervilhas amarelas e lisas. A mesma coisa ele fez com as características recessivas. Pegou as verdes e rugosas, multiplicou entre si o tempo inteiro até ter certeza que aquela geração era pura para as características verde e rugosa. Sendo assim, ele pegou então essas características, essas ervilhas amarelas e lisas dominantes e simplesmente cruzou com as ervilhas verdes e rugosas recessivas. Como resultado, o que era de se esperar, o cruzamento da geração P deu na geração F1 todas as ervilhas amarelas e lisas, ou seja, com a característica dominante. Repetindo o processo da primeira lei, Mendel cruzou as ervilhas amarelas e lisas da geração F1 entre si. E aí, na geração F2,
o resultado que Mendel obteve foi 4 fenótipos diferentes: amarelas e lisas, amarelas e rugosas, verdes lisas e verdes rugosas. A proporção que ele encontrou foi 9 ervilhas amarelas e lisas para 3 ervilhas amarelas e rugosas, para 3 ervilhas verdes e lisas, para uma ervilha verde e rugosa. E assim, o Mendel resolveu pegar tudo aquilo que ele coletou de dado da geração P, da geração F1 e da geração F2, principalmente, e trouxe aí para as suas conclusões. Mas antes da gente compreender essas conclusões, a gente pode simplesmente utilizar aquilo que a gente já aprendeu na primeira lei e colocar esse cruzamento no nosso quadro de Punnett. Vamos compreender no quadro de Punnett como isso funcionou, mas antes a gente precisa só fazer aquele lembrete. O quadro de Punnett vai levar em consideração os possíveis gametas que nós teremos formados pelas gerações que estão se reproduzindo, pelas gerações estudadas. Aqui no caso, a gente está trabalhando com a geração F1. Na geração F1, nós temos o cruzamento de ervilhas totalmente dominantes, amarelas lisas, com ervilhas totalmente recessivas, verdes e rugosas. Então, a gente simplesmente consegue compreender que um Vzão vai para a geração F1, vinda da geração anterior, e um Vzinho vai para a geração F1, vinda da geração anterior. Ou seja, em relação à característica cor, elas são amarelas, mas são heterozigotas. A mesma coisa vai acontecer com a textura da semente. Um Rão, ou Rzão, fale do jeito que você preferir, vai vir da geração F1 das amarelas lisas, e um Rinho, ou Rzinho, virá para a geração F1 das ervilhas verdes e rugosas da geração P. Ou seja, o genótipo que nós temos na geração F1 é Vzão, Vzinho, Rão, Rinho. São ervilhas heterozigotas para ambas as características. Até por isso, tem fenótipo dominante. E aí, vamos então no quadro de Punnett desmembrar essa estrutura, desmembrar esse genótipo para ver quais são os gametas possíveis. Aí nós temos então 4 tipos de gametas possíveis desmembrando esse genótipo. O gameta Vzão Rão, o gameta Vzinho Rão, o gameta Vzão Rinho e o gameta Vzinho Rinho. Vamos colocar os nossos gametas no quadro de Punnett, né? Lembrando que a planta macho é aquela que doa o pólen e a planta fêmea é aquela que receberá esse pólen e fará a geração dos frutos. Uma vez que eu tiver isso, basta então fazer o cruzamento. Vou então juntar o Vzão Rão com o Vzão Rão, com o Vzão Rinho, com o Vzinho Rão e com o Vzinho Rinho. Vou juntar o Vzão Rinho com o Vzão Rão, com o Vzão Rinho, com o Vzinho Rão e com o Vzinho Rinho. Vou juntar o Vzinho Rão com o Vzão Rão, com o Vzão Rinho, com o Vzinho Rão e com o Vzinho Rinho. E, por fim, o Vzinho Rinho com o Vzão Rão, o Vzão Rinho, o Vzinho Rão e o Vzinho Rinho. É praticamente um trava-línguas isso, certo? Mas aí eu vou conseguir, então, identificar os meus genótipos e os meus fenótipos nesse cruzamento. Tudo aquilo que for Vzão, Vzão, Rão, Rão, Vzão, Vzão, Rão, Rinho, Vzão, Vzinho, Rão, Rão e Vzão, Vzinho, Rão, Rinho é amarelo e liso. Tudo aquilo que for Vzão, Vzão, Rinho, Rinho ou Vzão, Vzinho, Rinho, Rinho é amarelo e rugoso. E tudo que for Vzinho, Vzinho, Rão, Rão ou Vzinho, Vzinho, Rão, Rinho é verde e liso. E, por fim,
Tudo que for Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho é verde e rugoso. E aí nós temos, nesse cruzamento, as probabilidades que o Mendel encontrou na geração F2. 9 ervilhas lisas e amarelas para 3 ervilhas amarelas e rugosas para 3 ervilhas verdes e lisas para uma ervilha verde e rugosa. Sabendo como isso aconteceu, compreendendo esse processo no quadro de Punnett, vamos às conclusões do Mendel. As duas primeiras conclusões da segunda lei de Mendel são muito fáceis da gente encontrar. A primeira é a frequência fenotípica. 9 para 3 para 3 para 1. 9 amarelas lisas para 3 amarelas rugosas para 3 verdes lisas para uma verde e rugosa. Já a frequência genotípica, que é aí no caso a outra conclusão, é 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 2 para 1 para 2 para 1. Espera aí, eu vou falar mais devagar. 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 2 para 1 para 2 para 1. 1 vezão, vezão, errão, errão, para 2 vezão, vezão, errão, errinho, para 1 vezão, vezão, errinho, errinho, para 2 vezão, vezinho, errão, errão, para 4 vezão, vezinho, errão, errinho, para 2 vezinho, vezinho, errão, errão, para 1 vezinho, vezinho, errão, errão, para 2 vezão, vezinho, errinho, errinho, para 1 vezinho, vezinho, errinho, errinho. Tá? Desmembrando tudo isso, a gente ganha o 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 2 para 1 para 2 para 1. Tá? Mas não precisam se preocupar tanto com a frequência genotípica da segunda lei. Ela basicamente não cai em lugar nenhum, mas a frequência fenotípica, essa sim é bastante questionada, essa é mais significativa. Bem, a última conclusão da segunda lei de Mendel é uma conclusão também bastante óbvia, mas fundamental para que a gente possa compreender esse estudo das características. O que nós vamos observar é, nós temos inicialmente na geração P, 2 possíveis fenótipos misturando aí as duas características. As ervilhas amarelas e lisas e as ervilhas verdes e rugosas. Na geração F1, nós temos apenas um fenótipo, que é total ervilhas amarelas e lisas. Já na geração F2, 4 fenótipos: amarelas lisas, verdes lisas, amarelas rugosas e verde rugosas. O que isso significa? Na geração P e na geração F1, nós não tínhamos a característica verde junto com a característica lisa. E nós não tínhamos a característica amarela junto com a característica rugosa. Se na geração F2 nós obtivemos esse resultado, significa que a característica amarela e a característica verde são transmitidas independentemente da característica rugosa e da característica lisa, ou seja, cada característica se transmite, é hereditária de forma independente. Por isso o nome de lei da segregação independente. Mas hoje, e aí é importante a gente lembrar, nós sabemos que isso só vai valer para características que estão em cromossomos diferentes, no qual os seus loci gênicos são simplesmente encontrados em cromossomos
diferentes, porque se forem encontrados no mesmo cromossomo, excluindo a possibilidade do processo do crossing over, nós temos uma característica atrelada à outra nessa transmissão. Então, vale a pena a gente ressaltar que hoje, com os avanços dos estudos pós-Mendel, nós podemos alegar que a segregação independente ela vale para características que estão determinadas, né, qual os genes se encontram em cromossomos diferentes. E ainda digo mais, em cromossomos autossomos, porque a gente tem aí um comportamento um pouco diferente na herança sexual, ou seja, relacionado aos cromossomos X e Y. Beleza? Bem, uma vez que a gente fez tudo isso, se a gente perceber, então, a segunda lei de Mendel, a gente consegue, usando principalmente o quadro de Punnett, desvendar uma série de exercícios e uma série de problemas sobre genética. Mas existe uma maneira da gente fazer esse cálculo que é ainda mais fácil e leva em consideração a primeira lei de Mendel jogando para a segunda. É sobre ela que a gente vai falar agora. Quando a gente faz um quadro de Punnett para esses modelos heterozigotos da segunda lei de Mendel, cada quadradinho de resultado vale 6,25% ou 1/16 avos. Fique aí utilizando a forma que você preferir, decimal ou fracional. Bem, no caso da gente trabalhar um cálculo mais fácil, a gente vai utilizar as proporções da primeira lei de Mendel. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que fica bastante fácil da gente compreender. Vou trabalhar aqui com a questão dos heterozigotos, tá? Para as duas características, amarela e verde e lisa e rugosa, tá? Quando eu faço o quadro de Punnett para essas características, o que eu vou perceber? Que cada quadradinho vale 25% ou 1/4 do total de possibilidades. Então, supondo que eu queira saber se num cruzamento entre ervilhas que são heterozigotas para ambas as características, qual é a minha probabilidade de ter um genótipo dominante para as duas características. Ou seja, vou cruzar Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho com Vzão, Vzinho, Rrão, Rrinho e quero saber qual a probabilidade de eu ter Vzão, Vzão, Rrão, Rrão. Bem, se a gente colocar no quadro de Punnett, eu vou perceber que eu tenho 1/4 de possibilidades, 1/4 de chances de ter uma ervilha amarela homozigota dominante. Eu vou ter também, para a questão, a característica de textura da semente, 1/4, né, de chances de ter uma ervilha lisa homozigota dominante. Aí eu vou pegar 1/4 da amarela com 1/4 da lisa e vou multiplicar. 1/4 vezes 1/4 dá 1/16 avos, ou seja, tenho aí o 1/16 avos que eu encontro no quadro de Punnett da segunda lei, ou 6,25% que eu tenho no caso de usar a regra decimal. A mesma coisa vai poder acontecer se eu pensar no fenótipo. Quantas dessas ervilhas estarão com fenótipo dominante para as duas características? Volto lá para o quadro de Punnett da primeira lei, né? E eu vou perceber que 3/4 das ervilhas no cruzamento entre heterozigotas vão dar amarelas. E 3/4 das ervilhas entre os cruzamentos em relação à textura da semente darão lisas. Vou pegar os 3/4 com esses 3/4, vou multiplicar e vou chegar então a 9/16 avos, ou seja, 9 ervilhas amarelas e lisas para 16 ervilhas a cada 16 ervilhas que eu encontrar nesse cruzamento. Então, eu tenho aí um total, para quem quer usar decimal, de 56
6,25%. Então, quando você trabalha usando o quadro de Punnett para as características da primeira lei e depois multiplicando os resultados, você acaba obtendo o valor que espera para a segunda lei de Mendel. Essa é uma tática bastante interessante, muito mais fácil de resolver, até porque a gente não vai precisar ficar fazendo aí continha decimal, contando quadradinho, tá? Se você pensa que cada quadradinho, cada possibilidade vale 6,25 e te pedem em decimal, você depois só multiplica o número por 6,25 e fica tudo bem. Certo? Bem, é isso. Essa foi a nossa segunda lei de Mendel. Ainda tem muita coisa para se ver na genética. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha ajudado a vocês. Lembro que você sempre pode seguir a gente lá no @renologia, tanto no Twitter quanto também no Instagram. Eu sempre coloco as imagens que eu produzo aqui para o canal para ilustrar os vídeos lá, com um textinho, um resuminho para ajudar no estudo também, tá? Vamos ficando então por aqui. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima!